Então, assim, eu tenho muito esse pensamento, né, de que a gente tem que respeitar o texto. Aí, é claro, eu não vou esgotar ele numa interpretação a partir de uma metodologia, né, histórico-crítica, por exemplo, exegética, não. Eu entendo que tenham nuances que está para além da intenção do autor, que aí entra o campo da inspiração, né? Inclusive nessa parte da inspiração, como você vê isso? Você vê realmente o sentido assim muito plural, ou você também entende que o texto tinha uma demanda específica, né, um direcionamento para uma comunidade específica, mas que ele diz mais do que o próprio autor quer dizer? O Maimônides até, né, que a gente estava conversando na vinda, né, que é um filósofo assim, muito central no judaísmo, ele fala sobre isso. Ele fala, antes de tudo, a inspiração daquele que escreveu o texto, ele tem um objetivo muito mais próximo, que é aquela época exata, com todas aquelas características sociológicas, políticas, religiosas, sem dúvida. Mas se eu acredito que aquilo parou ali e se tornou apenas razão... Obsoleto, né? Obsoleto, eu já não estaria mais vendo, até falando como judeu, aquilo como divino. Porque se aquilo é divino, ele precisa estar sobrepor as minhas limitações do que eu posso compreender. Então ele precisa. Até eu estava te falando, né? Que a Kabbalah fala, Deus ele tem, com a sua Torá, sua espiritualidade, suas 70 facetas. Não existe uma forma exata, né, de você chegar a Deus, não, você só consegue chegar a Deus desse jeito se aceitar o que eu tô te falando. Aí você é um cara legal, senão você vai para o inferno. Exatamente. Né? E entender que a coisa é ilimitada. Logo, aquela sabedoria, o Maimônides fala, num português que seria bem assim, ele é o próprio sábio. A sabedoria é o próprio sábio. Então, se eu estou falando do próprio Deus inspirado no texto, ele naturalmente chega em níveis que eu jamais, inclusive, eu consegui alcançar. Entendi. Entra, nesse ponto, se abre para outras interpretações, inclusive um pouco também mais da mística, né, já dos nossos tempos, do primeiro milênio, né, quando surgem outras formas de pensamento a partir da Torá oral, né, ou da tradição oral que teria sido, né, recebida também por Moisés. Isso também se entrelaça a questão daqueles códigos da Bíblia. Tem até o Michael Drosnin, se não me engano, ele escreveu um livro falando sobre a questão numerológica, entra um pouco a parte, eu não sei se guimatria, mas a parte dos cálculos das palavras. Lembro até que tem uma página do livro dele, pô, li há muito tempo isso. Sim. Que ele fala sobre Isaac Rabin. E aí parece vários que acontecimentos. E aí na Torres página... Gêmeas também. Torres Gêmeas. Ele teria dito antes, né? Antes Pelo menos ele... Conhece o Michael Drosnin, então? Claro. E aí, na página que está o nome, aparece Isaac Rabin, aparece assassino que assassinará. E, de fato, houve isso depois. Então, esse seria o campo que está para além da intenção do autor. O autor ele foi um instrumento, ok, para uma demanda daquele tempo, né, uma comunidade específica, a gente chama, né, o Sitzenleben, né, ou seja, o lugar na vida que o texto está ancorado, mas supera isso. Exatamente, Rafael. Se você pega, por exemplo, que a gente estava até conversando no carro na vinda, que ali já saiu, acho que é um podcast. Saiu. Um podcast Perdeu, tinha que ter gravado, pô. Podcast. Tinha que ter gravado. Vai ficar nas nossas mentes, pelo menos, que é a questão do paradeso pomar. Que o entendimento da espiritualidade, a Kabbalah divide na palavra pardes, que tem 4 letras. A letra Pei, Pshat, é o literal, é o texto literal, que a Torá fala que é desde que uma criança de 5 anos vai entender, até um idoso de 100 anos, ele vai entender o literal. Você tem depois o remes, que são sinais para te gerar associação, porque a Torá fala, né, na Torá oral, que o cérebro ele imediatamente busca uma associação até para ficar mais cômodo e se sentir mais seguro. Então ele quer criar um par, né? Imediatamente um par rápido. Então tem a área das associações. Depois você tem o drash, que são as interpretações em vários níveis, do próprio livro literal, no sentido filosófico e também da parte espiritualizada mais profunda. E por último tem o sodo, que é a parte que a gente chama de segredo, que é o lado místico, que a princípio ele parece não ter lógica nenhuma. Como, por exemplo, numerologia e salto de letras, que é o código da Bíblia. Que vários rabinos ficam dia e noite estudando sobre isso e vão pegando por probabilidade. Peraí, tá acontecendo tal coisa nos Estados Unidos e na China, deixa eu jogar numa área tal da Torá que fala sobre o reino de Edom, que seria a Europa, com o reino não sei o que seria Ismael no Oriente Médio, e deixa eu lançar ali programas que vão brincando com os números. E muitas vezes acham coisas como na Torre Gêmeas, que aparece aonde? Na Torre de Babel, aonde se confunde as línguas no início da humanidade. Foi então ali, naquela parte que aparece. E aparece 11 de setembro, aparece o nome Osama Bin Laden. Caramba, mas bem na parte da Torre de Babel. Na Torre de Babel. E aparece a questão das 2 torres. E é impressionante, porque no começo, Afeganistão invadido, quem é o autor? E rabinos na época, eu lembro quando eu era garoto.
Osama Bin Laden. Pode ser, alguns rabinos falavam, porque é interpretação. Tem probabilidade matemática, mas pode ser que foi o Osama Bin Laden. Eu lembro daquilo quando eu era criança. Impressionante. Muito. Quer dizer, o fato de você ir muito além Exatamente. daquela crítica superficial. Né? Inclusive, não sei se você já ouviu falar, cara, antes de a gente continuar, depois eu quero que você fale aquela questão das letras e da vibração delas, que a gente falou no carro. Cara, isso é muito maneiro. Na verdade, você trouxe esse tema. Eu trouxe, mas aí você falou... mas já viu a teoria? Inclusive, acho que tem um documentário, Fahrenheit, que fala sobre o Michael Moore, o nome do cara. Não sei se você já viu esse documentário, que ele fala sobre a estranheza daquele momento das Torres Gêmeas, e ele teria dito que a família Bin Laden era muito ligada à família Bush, e que o Osama Bin Laden era da CIA. Chegou a... Mostra até a cena nesse documentário, eu não esqueço, se não me engano, parece alemão, que mostra o Bush recebendo um aviso assim no Exato, ouvido. e ele fica um tempão... escolinha pra criança, isso aí. E ele parece que ele fica treinando uma cara que ele vai fazer. E aí tentam colocar dali, talvez, que muita coisa que foi armada, né? Não sei se é isso. Então, você pensa, o que você pensa assim, sobre isso? É meio polêmico esse... É meio polêmico. Eu acho que hoje em dia, eu acredito que absolutamente está tudo sobre a mesa de possibilidades. Eu acho que não tem como fechar a possibilidade. Não tem como fechar. Porque, assim como os Estados Unidos, que eu sou muito mais uma cabeça americana ocidentalizada na minha visão, do que dependendo de outras visões. Mas os Estados Unidos, quando saiu invadindo o Iraque e ficou lá 20 anos, será que era estava procurando ali só o autor das Torres Gêmeas? E petróleo. Então, no final das contas, sempre tem um interesse. Exatamente. Né? Eu acredito que sempre tem interesse. Agora, não chegou ao ponto de falar, não, com certeza aquilo foi... Exatamente. Igual aquela coisa de ir muito além. Não, o Lula não, aquele é um clone. Não é o Lula, mas o Michael Jackson não morreu. Eu não vou tão além porque eu tenho medo de perder. Perder até o tato. Os pés no chão. Mas eu acho que tudo está em aberto quando se fala de impérios tão poderosos, né? Senão a gente vira extremamente conspiracionista, né? Fica uma coisa muito fora. E aí perde credibilidade, inclusive. A gente tem que avaliar as coisas. Esse documentário ele é bem interessante, cara. Realmente mostra, inclusive, eu acho que bombeiros e alguns outros especialistas que falam que a forma que ela caiu parecia ter sido uma implosão. Uma implosão. Algumas explosões aconteceram internamente antes do avião bater. Exatamente. Que fica até difícil na hora Parece que na semana antes teria sido interditado o prédio, não sei se pela CIA, alguma coisa assim, teve uma interdição por causa de alguma coisa. Enfim, entra nesse... E nesse documento, não me lembro se é exatamente mesmo, que também traz várias críticas às religiões. Não sei se é esse, tá? Porque eu lembro dele, não sei se era Fahrenheit, se era o mesmo, mas que ele tenta meio que trazer críticas a tudo. A tudo que você conhece como império, que você conhece como ética, que você conhece como... Zeitgeist. Então, eu tô falando de Zeitgeist. Zeitgeist. Foi um documentário que associava Cristo, a Krishna e também na religião judaica, trazendo várias críticas às religiões de forma geral. Peraí, quem disse que também não abre aqui a possibilidade para tal coisa? Ou quando a China antiga fala num dilúvio, será que ele estava falando do mesmo dilúvio? Ou é porque já era comum se falar em dilúvios que vão destruir o mundo? E tá tudo bem, e tá tudo bem. Porque eu acho que muita coisa vem de Deus e muita coisa também vai vir do homem. Exato. Dentro da sua interpretação, né? E o que, inclusive, pegando a parte do dilúvio, você vê o dilúvio como literal e não só isso, aquela questão o pessoal fica... Engraçado, o pessoal fica discutindo coisa que é impossível saber, mas falam com uma veemência, não, porque está escrito assim, assado, e vai usando a Bíblia conforme os próprios pressupostos pessoais. Mas você vê aquilo dali como algo universal, algo regional. E outra coisa, você falou disso, depois a gente pode até entrar, não sei se você também tem um conhecimento dos dilúvios sumerianos, né, e os outros Noés, né, porque vou falar da minha opinião, que também pouco importa a minha opinião, enfim, de coisas que eu já li, mas só para eu te ouvir também. O Noé, possivelmente, o nome, né, Noah, talvez vem do substantivo manoa, que é descanso, porque a arca descansa no Ararat, aquela coisa toda. Então são figuras também que geram uma representação, né, o próprio Abraham, né, o texto vai falar que é Avraham Goim, né, seria isso, né? Mas aí Mário Oliveira não, acho que Israel Finkelstein já vai fazer uma outra crítica dizendo que, na verdade, havia um povo que eram os abramitas, dos de Raham. Não sei se já até viu já sobre isso. Mas, enfim, pegando essa parte de Noé, né, das palavras como correspondência daquilo que eles fizeram, o legado e tudo mais. Você vê como literal, você vê o personagem Noé como literal, e o que você pensa sobre o Noé da Bíblia com Athan Epstein, ou
de Sudra, né, dos épicos babilônicos, sumerianos? Você correlaciona como isso? Então, tem até um arqueólogo que eu perguntei em Israel, que eu fiquei muito próximo dele, que é o chefe de escavações da Jerusalém Antiga. E o cara ali tá o tempo todo, não deve mais surpreender. Moedas da época do rei Davi, assinaturas não sei o que do rei Salomão. Eu perguntei para ele a opinião dele em relação... Porque a Torá, ela fala de um modo muito literal sobre o dilúvio, mas você subentende que será o mundo inteiro, mas o mundo inteiro, teoricamente, seria a Mesopotâmia. Então, exatamente. O que eu acredito é que isso não precisa ser literal. Quer dizer, aconteceu um dilúvio? Acredito na ideia de um dilúvio. Eu também acredito. De uma renovação. Eu também acredito. Mas o mundo pode ser o mundo da onde se vivia. Por exemplo, os sábios, tem livros de Kabbalah mais antigos, de 1300, na verdade não tão antigos, que falam da ligação dos sumérios com quem seria Shem, que seria, não sei se em português como é que é, o filho de Noé. Que você tem Shem, Ham e Yafet. E aí, o Shem, de acordo com esse livro de Kabbalah, seria a ideia dos sumérios, que seriam as primeiras grupos sociais, não os primeiros do mundo, mas os primeiros grupos sociais que tinham ideias próximas ao que viria a ser depois o judaísmo. A ideia de, peraí, eu acredito em um Deus, existe uma ética e a moral que sobrepõe a minha vontade, existe a ideia de um temor, e de que isso depois viria a se desenvolver e chegar na Torá. Então, eu acho que existe a possibilidade de ser a mesma coisa, de sumérios estarem atrelados a uma população da Mesopotâmia ali na época de Noé, e acho também que existe a possibilidade de outras catástrofes terem acontecido no mundo próximas àquela data, ou não, e que muitas vezes você utiliza ou para fortalecer o argumento de que aconteceu, ou ao contrário, como se faz o Zeitgeist, que ele tenta... Não, olha só, tal profeta não pode ser Moisés, que... não, já tem outras 30 histórias parecidas, viu? Tudo besteira. Não, exato. Talvez não, talvez porque a história era verdadeira, exato. Outros 30 tentaram se desenvolver ou se basearam. Exatamente. Então, às vezes, o argumento que você usa para desconstruir pode ser o que, na verdade, é o que não teve aquilo real. Agora, tem um texto, que eu não sei se é verídico, que aparece no livro de um rabino de 100 anos atrás, que ele tenta encontrar, principalmente na China, por ser um povo muito antigo, assim como na Índia, alguma coisa sobre o dilúvio. E ele encontra um documento, que eu nunca fui a fundo, que aparece em chinês, antigo, que tem várias vertentes do chinês, de um homem chamado Noah, que com a sua esposa, 3 filhos e suas respectivas, serão 8 pessoas, e exatamente como está na Torá, que eles sobreviveram ao dilúvio e renovaram o mundo. Aí eu falo, caramba, coloco apenas como se uma coisa dessa é verdadeira, poxa, muito interessante, porque aí pode ser que realmente as histórias vão se alinhando. Mas ainda assim, Rafael, eu acho que sempre a gente vai ter o fator interpretativo, né? Um rio se tornou vermelho por causa do barro. Vai lá alguém e vai te dizer que aquilo foi mais uma praga do Egito. Eu acho que sempre estamos abertos àquilo acontecer, porque o ser humano, naturalmente, ele é um pouco, igual o filme antigo de Nova York, o fim está próximo. A gente tem uma coisa meio apocalíptica como ser humano. Todo mundo quer uma redenção rápida. Então a gente busca, às vezes, interpretações rasas e diretas, né? Exato. Aquilo que a gente estava conversando no carro. Explicar um fato não esgota ele. Explicar na ciência que a gente tem hoje, né? Não é porque você consegue aferir alguma coisa, né, pelos aparatos tecnológicos que nós temos, que a coisa se esgota ali. Antes a gente achava que o átomo era a menor parte. E depois, com a quântica, a gente foi mudando essa concepção. A gente foi vendo que tem partes menores e menores e menores, e no final chega a energia. E que tudo é vibração. Aí entra a parte depois, vou entrar na letra, né, na questão da vibração, que é interessante. Então, como será a nossa ciência daqui a 100 anos, 200 anos, se a gente chegar lá? Né? Sem entrar no assunto escatológico, né? Porque aí se a gente entrar na escatologia pode ser que já estejamos no fim, né? Mas todo mundo fala que está no fim e nunca chegou ao fim. Então eu também sou um pouco crítico com essa coisa da apressada, de agora vai. Tem gente quando eu era criança que falava, faculdade? Eu não vou fazer. O Messias já era messiânica. Para de ser preguiçoso. Dando a culpa, tá terceirizando na... O Messias agora nem chegou aqui, já está cheio de culpa. Terceirização escatológica, aí é pesado. Essa parte da vibração, né? Não é porque é uma coisa explicável que a gente esgotou ela, que eu tinha falado. A gente até falou brincar. Senão Newton, quando fez o experimento da maçã,
ele teria descoberto a lei da gravidade no aspecto de que agora, a partir de agora, funciona. Exatamente. Até antes você podia pular de uma janela que você ia nadar no ar. Quer dizer, mostra quanto a gente é pequeno. Exato. E é exatamente por a gente perceber isso, cara, que a gente tá longe de um esgotamento da verdade, né, no todo, eu digo de todas as coisas, né, da realidade em si, que a gente tem que se humildificar. Eu acho que a gente tem que se modificar. E esse papo nosso é muito isso também. Como eu falo, você no posicionamento, né, rabínico, né, dentro do judaísmo, e eu como um cristão que também, né, estuda as escrituras e outras coisas, cara, a gente poder, né, dialogar isso com liberdade, sem essa coisa que a gente está falando antes do debate, né, dessa guerra, né, quase UFC dialogal. Não, pô, caramba, quer ir pro embate? Entra no ringue, né? Vai fazer um Muay Thai, treina e entra no couro com alguém. Eu acho que o negócio é esse, a gente conversar perspectivas, porque, cara, isso alarga o horizonte de compreensão, entendeu? Falta isso, cara, é muita ignorância. E vou te falar, tão verdade, que uma das coisas que mais acontece em debates que eu participava, tanto do meu lado quanto do outro lado, e quando tinha humildade se assumir isso um para o outro, é que você quer estar convicto muitas vezes que tudo que você acredita é 100% verdade. Tá. Mas você, antes de um debate, está louco para tentar descobrir o que ele pode te perguntar e você não saiba, e tentar tapar aquele buraco antes do debate. Isso já prova por si só que você também está cheio de dúvidas razoáveis, mas você não pode demonstrar isso. Então, aquilo por si só já é um pouco falso. Por si só, isso que você falou exatamente é o que eu penso. O cara já está ouvindo o outro pensando em fechar as lacunas da discussão. Peraí, eu vou seguir uma cartilha aqui, né, os apologistas, aquela coisa de defender a fé. Pô, cara, não preciso defender a fé, cara. Não preciso disso, sabe? Eu preciso ouvir o que está dentro de mim já está dentro de mim. Eu acho que isso diz muito mais sobre, de repente, uma meninice espiritual de alguém que está com medo, parece, de ser confrontado com veemência, sabe? Com argumentação boa e quer se proteger e aí vira um campo de batalha, né? Que eu acho completamente inútil. Para quem gosta de debate, é legal, é mais como entretenimento. Para a questão, assim, de crescimento em si, né, de propósito, eu já não vejo muito propósito. E aí, pegando essa parte voltando para a questão da vibração. Cara, porque assim, a gente tem uma ideia de que as coisas foram criadas pela verbalização, né? E eu até falei, né, no carro, né, que tem um mito muito antigo dos egípcios, porque tem teologias diferentes egípcias, né? De Mênfis, né, era diferente, por exemplo, o sul era diferente do norte, tinha algumas conceituações diferentes. Ptah era um deus primordial numa conceituação específica. Você tinha Amon-Ra e Kefri também como divindades de um outro tempo. O próprio Atom, né, depois, na reforma de Akhenaton. Você tem mudanças, assim como o judaísmo sempre também mudou muito, né, e passou por várias fases, né? Não é uma coisa unívoca, sim, né? sim. Você tem uma pluralidade dentro. O cristianismo também, você tem um cristianismo plural. O pessoal acha que a Bíblia veio assim, pronta, vou pegar o Novo Testamento. O Novo Testamento chegou e foi escrito e se fechou e se compilou de forma canônica. Não, foi um processo, né, longo. Agora, a sua concepção, essa parte da criação enquanto uma verbalização, enquanto a parte de vibração, eu sei que a Kabbalah fala muito sobre isso também, você tinha falado da questão das letras, eu tinha dito que Ptah também cria o mundo com a palavra, né, numa mitologia bem antiga egípcia. Como é que a Kabbalah vê essa questão da manifestação, né, das emanações, né, sefiróticas e as 10, né, de Keter, a Malakut, né, e todas as ramificações? Como é que é esse processo, assim, exatamente? Eu sei que o Zohar fala e o Sefer Yetzirah também. Né, o Zohar fala das 32 formas da criação, né, que é as 22 letras do hebraico e as 10 sefirot. E o Sefer Yetzirah também fala sobre isso. Fala um pouco sobre esse mundo, sobre a conceituação de criação, emanação, até as Clifford também, Siddhartha, enfim, outras coisas. Sim. Então, você já trouxe aqui um monte de sabedorias que vão se alinhando, né? Por exemplo, a gente acredita muito na Torá que a verbalização é a base da criação. Quando está aí no início, Gênesis, e Deus disse haja luz e houve luz, quer dizer, a verbalização como algo já objetificado. Quer dizer, através da fala, eu consigo criar toda e qualquer coisa. Só que o que é a fala? É a emanação do seu mais profundo interior, da sua essência mais pura, para uma materialização. Então, o pensamento ele não consegue fazer isso. A Kabbalah fala que o pensamento você mantém em Keter, na primeira das 10 Sefirot, você mantém Hormah Binavadat, que estão atrelados ao intelecto que a gente chama da direita, da esquerda, que é a parte mais emotiva, mais lógica, mas não se verbaliza, não se materializa, ele se mantém ainda, de certa forma, no mundo espiritual. E a verbalização é a primeira atitude humana, que foi ensinada por Deus, que você consegue tornar algo, transformar algo, que você pode criar e que você pode ali, como Lavoisier, nada se cria, tudo se transforma, você pode transformar
a própria matéria. Então, o que acontece nessa emanação? É uma passagem através das 10 Sefirot, das 10 ferramentas que Deus utilizou para criar o mundo e que andam com as suas ramificações, que seriam o quê? Dentro de Keter, quais são as outras 9 que podem se alinhar com ela? E depois, dentro de Binah, quais são as 9 que se atrelam com ela? Ou seja, quais são as formas de ramificação dentro do intelecto quando entra a emoção? E o contrário também. Como a emoção vai agir quando ela é dominante, mas entra um pouco de intelecto? E aí você começa a juntar todas as possibilidades da energia fluir. E aí vem a ideia das 22 letras hebraicas, junto com as 10 Sefirot, formando a possibilidade do todo, de você criar o todo. O Sefer Yetzirah, o livro da criação, ainda fala, se você tem as 22 letras, as 10 Sefirot e os 4 elementos terra, fogo, ar e água, a pessoa conseguiria quase que ser um pequeno Deus, que a Kabbalah chama. Quer dizer, a pessoa poderia ajudar a criar dentro desse mundo. Aí a gente estava conversando, que tem um rabino em Israel, que a vida dele é correr atrás de cientistas grandes e tentar atrelar a espiritualidade e ciência. Ele vai atrás de uma tecnologia japonesa, num livro até chamado Revolução Iminente e traduzido ao português, que ele vai atrás com um maquinário, hoje em dia todo computadorizado, que ele mostra a oscilação da vibração enquanto a pessoa fala as letras em hebraico. E aí, você tem 2 letras, cada letra que fala Aleph, Cara, isso é muito maneiro. É impressionante, sai o desenho na vibração das letras em hebraico. Quer dizer, você está desenhando através do Aleph a letra Aleph. Cara, isso é só que quando chega principalmente a letra Gimel, que é a terceira letra, não acontece nada, sai um rabisco todo errado. E aí o rabino, ele inclusive é de origem iemenita, e ele falou, peraí, estudando a gente sabe que os iemenitas foram os judeus os primeiros a serem expulsos do primeiro templo de Jerusalém há 2.600 anos atrás. Então eles formaram uma das comunidades judaicas que mais preservaram aquela coisa bem enraizada de Jerusalém, dos profetas. Vamos até eles. Como é que vocês falam? A gente não fala Gimel, a gente fala Gimel. Então quando você fala Gog, na famosa última guerra Gog, fica George. Olha que doido, os nomes ficam ocidentalizados, muda totalmente a ideia. E aí, eles falam a letra Gimel e pedem até para Guimenitas falarem exatamente como eles aprenderam e sai a letra. E aí sai. Exatamente no formato da letra Gimel. Ou seja, essa é a forma certa, então, que estava perdida. Estava perdida. E isso é muito doido, porque da onde veio essa busca desse rabino? Que quando a Torá é entregue no Monte Sinai, Moisés e o povo todo, lá está escrito que o povo viu a voz de Hashem, viu a voz de Deus. Ve'am ra'u et hakolot. E o povo viu a voz de Deus. E aí os rabinos sempre se discutem, o que é ver a voz de Deus? Peraí, é ver a revelação da vibração da energia suprema que Deus colocou. Então peraí, então a gente também tem isso? Então a gente também é isso? E a gente está falando, pô, só mais de 70% do nosso corpo é água. Então significa que cada coisa que a gente fala, que a gente escuta como música, que a gente lê, a gente está vibrando o nosso corpo de um jeito. Então é uma música espiritual, né, que acontece através das vibrações. Exato. E até por isso que eu falei, no carro era um outro podcast. Pegando isso aí também, que eu acho que vale a pena colocar, né, essa parte da vibração, que o nosso universo, 5% a gente consegue, né, acho que 4% é hidrogênio e 1%... Enfim, a gente chama parece que é energia bariônica, né? Enfim, prótons, elétrons, nêutrons, é basicamente a composição. 95% da influência sobre a nossa existência, que a nossa física não explica, que é chamado de matéria escura e energia escura. 95%. E parece que eu vi alguém falando que fizeram um estudo mostrando que essa radiação de fundo, né, dessa dimensão, né, que a gente não alcança, desses 95%, Sim. que influi sobre a nossa existência, essa radiação de fundo, ela se equipara à acústica. Caramba. Ou seja, a gente está falando de música, de vibração, de harmonia, né? E aí até no carro a gente falou sobre a questão dos salmos também e como que as músicas modulam também padrões cerebrais. A repetição, o mantra, não deixa de ser ações, cadências específicas, questões rítmicas, né? Você tem vários povos. Eu acho que os próprios judeus, quando eles estão no Muro das Lamentações e estão fazendo esse movimento... Tem todo dia uma reza, manhã, tarde e noite, que a gente junta os pés, se balança e repete as mesmas frases, as mesmas palavras, os mesmos nomes elevados, para ficar tão natural a ponto que eu esqueça aquela parte e consiga me... Exato. E aí lembra muito o que você fala da hipnose. Exatamente, né? Isso. E eu vou te falar que lembra muito o que você falou agora de 5% a gente conhece, mas lembra também do livro que você me deu, sobre hipnose, que fala que o consciente que a gente domina é só 5%. Só 5%. E 95% é verdade, cara. Quer dizer, então, o cérebro do seu 95% é o que existe no universo. É verdade.
Pô, Muito cara, interessante, conexão né? braba essa que tu fez agora, cara. Porque os neurocientistas, pelo menos, eles dizem que em torno de 5% é o que a gente acessa, né? O consciente. 95% são processos, né, inconscientes que a gente não percebe. E aí tu fez essa equiparação agora com a questão, né, do universo, matéria escura, energia escura, 95% de fluxos, né, sobre a nossa realidade, né, desses 5%. E faz todo sentido, porque entra até naquela lei hermética, né, de que o todo é mente. Como se, na verdade, residíssemos na mente do todo. É como se, na verdade, tudo é um produto do todo e que esse espaço conceitual, a Kabbalah acho que vai chamar de Tzimtzum, não é isso? Tzimtzum, exatamente. A contração. E também de Adam, não querendo te interromper, Adam Kadmon, que Adam, é o primeiro homem. Primordial. Que seria um ser que não é nem humano direito, porque ser humano em hebraico é Ben Adam, filho de Adam. Para a Kabbalah te dizer que Adam mesmo, Adam Kadmon, ele era a junção de todas as partículas. Ele era uma refração inicial de Deus fez o homem à sua imagem, que é uma frase super, né, complexa e profunda. Tselem, né? Tselem Adam. E aí ele seria o quê? Ele seria o ser humano da qual ele tem todas as partículas. Inclusive, os cabalistas que fazem códigos da Bíblia, eles trabalham muito em cima do nome Adam, que tem 3 letras, Aleph, Dalet, é como se fosse o A, o D e o M. E que é engraçado porque eles se dividem exatamente nas 3 eras do mundo, que é A, é exatamente o próprio Adam, Da, de David, porque a Kabbalah fala que Adam deu 70 anos de vida, de acordo com a Kabbalah, para Davi, e de Davi vai vir o M, que é Mashiach, o Messias. Então seriam as 3 eras dentro eternamente do mesmo. Caramba, que legal, hein? É como se a gente estivesse sempre dentro desse Adam Kadmon, desse homem antigo, Entendi. revivendo processos para voltar para aquela origem, mas agora conquistada. Dessa vez eu conquisto aquela Caramba, realidade. Que interessante. Uma outra curiosidade também do Adam é que a palavra Dan é sangue, né? Dan é sangue. E Adamá é terra, solo, né? Solo vermelho, típico dali da Mesopotâmia, né? É engraçado porque, assim, os mitos criacionistas, quando a gente pega, por exemplo, Enuma Elish, né, a criação de Marduk, o deus primordial, né, babilônico e tudo mais, tem um processo de autoimolação. Ele junta, né, ou seja, a sua própria essência e mistura com a terra. O sangue, Dan, com o solo, Adamá, e faz um homem. E tem outros relatos. Daí você tem o Golem. O Golem, né? Maharal, não tem o Maharal? Maharal que teria criado. Que teria criado um golem, né? Ao longo da história, a gente tem várias, mas o Maharal de Praga, a gente considera que foi o último, em 1500 e pouquinho. Foi o último golem, que também é interessante, porque você escreve no pergaminho Emet. Verdade, né? Aleph, verdade, e Aleph, se você separa, Met é morto. Então o Aleph é a unicidade divina dentro da morte, que é como se fosse, eu estou tentando recriar de modo humano cara, a alma. Que surreal esse... porque aí o Aleph do Adam, então, é a vida no sangue. A vida no sangue, exatamente. Que isso, cara. Exatamente. Pararia já aqui a gravação, se pudesse, para... Muito legal a ideia, né? Então, quer dizer, a gente não deixa de ser pequeno Deus, tentando recriar o tempo todo, né? Verbalizando igual, sendo a imagem de Deus o tempo todo. Caramba, muito interessante esse negócio. E aí, a própria, entrando na questão do Golem, eles seriam seres mais desprovidos do quê? Da Neshama? Exatamente, de uma alma divina. Ele tem a Nefesh, que é a alma animal básica. O respiro, né? O respiro, o que faz o mínimo da vida existir como se fosse um animal. O animal tem a sua pureza, mas ele não tem o livre-arbítrio, né? Sim, a consciência de si, espiritual, né? Exatamente. E ali para o Golem. E aí entra os pergaminhos e a ideia de você juntar os 4 elementos, terra, fogo, ar e água. Que é exatamente a ideia de eu ser um pequeno Deus tentando recriar. E aí, antigamente, na Kabbalah se utilizava isso normalmente para fazer trabalhos repetitivos. O principal do Golem era, eu vou pescar, eu não posso, eu tenho que comandar Então você vai e repete a mesma coisa. Porque ele tinha que ser adestrado a pouquíssimas coisas que ele ficava repetindo. Essa era a ideia do Golem. A construção disso era com tipo um boneco de barro mesmo. Exatamente. Aí colocava, acho que o tetragrama na língua, o negócio, não é isso? Colocava um pergaminho na boca, onde tinha Yud Kei Vav Kei, que é o tetragrama, e que isso dava vida. E toda vez que ele queria apagar, ou ele falava alguma coisa, ou ele apagava só a letra Aleph, porque a Kabbalah diz que ficava Emet, a palavra verdade, escrito o tempo todo na testa. Entendi. E aí era uma forma de você desligar. Quer dizer, é muito doido, porque hoje com a tecnologia você fala em inteligência artificial, em robôs, só que utilizá-lo para uma outra face, né? Para um outro caminho. Exatamente.
Mas não deixa de ter alguma ligação com a ideia de você dar alguma vida, né? Alguma coisa, alguma energia a mais para algo, né? Essa questão do golem, é porque assim, hoje já não se tem, né, relatos desse tipo de coisa. Sim. O que você pensa, aí entra em nível de literalidade sobre esse fato? É muito mais, talvez, uma explicação do poder humano de sendo, né, Tselem, do Criador, a imagem, ter o poder também criacional, é mais limitado, porque ele é o autor da consciência, sim. Ou não, realmente tem relatos assim que... Como vampiro, lobisomem, você tem aquela coisa folclórica, mas espera aí, onde há fumaça há fogo, né? Onde há fumaça há fogo. Partiu de alguma coisa, Partiu de alguma coisa. Não precisa ser o lobisomem que está no revista em quadrinhos. Exatamente. Certamente alguma coisa estranha ocorreu para gerar aquilo, né? Exatamente. Porque as coisas não vêm não existe o criar do nada. É, né? Isso aí, exato. Então, o Golem, a gente acredita de forma literal, mas ele tem algumas regras, né? Ele é extremamente limitado, e a própria Kabbalah, no Sefer Yetzirah, o livro que mais fala em como criar um golem é o livro da criação, Sefer Yetzirah, que a gente acredita que quem escreveu mesmo foi o Rabi Akiva, o único rabino que a gente acredita que entrou no pomar e saiu em paz, no aspecto de compreender o todo e não se desintegrar, e o aluno dele foi quem escreveu a Kabbalah. O Zohar, o livro fundamental da Kabbalah, o Rabi Shimon Bar Yochai. Então a gente acredita que Rabi Akiva escreveu, mas que ele pegava muitas ideias orais de Abraão, do primeiro patriarca, de Avraham. E a ideia do Sefer Yetzirah é tentar te mostrar o quanto Deus é incrível, te ensinando a criar um pouco como ele. Entendi. Então no Sefer Yetzirah você tem ali praticamente receitas espirituais de como criar um golem. Mas ao mesmo tempo o Sefer Yetzirah fala, cada geração que se afasta daquela que houve a entrega da Torá no Monte Sinai, a profecia vai acabando, um lado nosso vai se afastando um pouco da divindade, enquanto uma outra área nossa, que normalmente está ligada à racionalidade, ela se aproxima. Então a inspiração divina, aquela coisa profética master que a gente viu em Moisés, no judaísmo a gente acredita que aquilo foi só minguando. Entendi. Por outro lado, a racionalidade, o poder de crítica, o poder de enxergar e comparar nunca foi tão poderoso como hoje em dia. Então é como se a gente agora acessasse por uma outra porta. Entendi. De acordo com a Kabbalah. Você acha que também o advento, né, do iluminismo radical, da racionalização, pegando aí já século XVI, XVII, sobretudo século XVII e XVIII, né, o ápice ali, depois de Spinoza, aquela coisa toda, você acha que a racionalização, ela diminui a presença metafísica também das coisas? Você acha que quanto mais o mundo foi ficando racional, querendo palpabilizar tudo, você acha que isso de alguma forma também fez com que o sobrenatural, que muito se vê nos relatos antigos, como se estivesse sendo mitigado por causa disso? Ou não? Depois eu vou fazer uma consideração sobre isso. Eu acho que em boa parte sim. Porque eu acho que a maior parte das pessoas vão ficar muito frustradas e não vão entender que, peraí, não, mas tem uma outra forma de compreender. Existe outra racionalidade sobre o fato de tentar intelectualizar um pouco mais sobre coisas metafísicas. A maioria das pessoas, ao longo da história, só se frustraram. Então, o próprio Maimônides, há 1000 anos atrás, que fala, olha, muitos milagres que estão na Torá aconteceram, mas podem ter acontecido numa visão, pode ter acontecido numa transe. Não obrigatoriamente aconteceu literal. O Maimônides fala, a abertura do Mar Vermelho e as 10 pragas aconteceram, mas também podem ter acontecido decorrentes, também por lógica. Que hoje em dia tem cientistas que falam, não, peraí, aconteceu não sei o que com barro e aí gerou. E aí isso fez o rio apodrecer e aí matou os peixes. O próprio Maimônides fala, não tem problema nenhum. Porque ele fala, eu vou enxergar Deus talvez até mais, na sua pequena probabilidade. Por exemplo, a maré baixou e Moisés passou. Peraí, então talvez isso seja um milagre maior. Quer dizer que Deus combinou com Moisés que depois de milhões de anos de criação do mundo, a maré ia baixar no momento que ele ia passar? E ele ia subir a maré depois que os egípcios entraram? Então talvez isso seja um milagre até maior. Então Maimônides, ele atenta, não fica com medo de racionalizar. Porque pode perder o lado de uma magia que você estava preso e acomodado, mas vai te trazer um outro lado do poder. Então, eu acho que tem um pouco dos dois lados. Entendi. Né, das pessoas ficarem frustradas, mas, por outro lado, conseguirem alcançar níveis cada vez maiores. Eu falo isso porque aquela linha tênue, quando a gente conversa até sobre o mundo da hipnose e as manifestações da mente, a partir da hipercrença em algo. Né? A hipercrença em algo é como se materializasse, né, realmente situações. E tem muito do conceito de fé. Geralmente os cristãos pegam muito o conceito de fé como Hebreus, né, o firme fundamento do que eu não vejo e a certeza do que eu espero. Que nada mais é do que a materialização de algo que
dentro dos meus canais sensoriais convencionais, eu não consigo perceber e visualizar. É uma coisa que está num outro campo, né? Outra dimensionalidade que é manifesta aqui a partir de uma crença. Isso por si só também, a gente percebe hoje em nível de alguns estudos científicos que a crença de fato sobre algo, ela pode ser boa ou ruim. Aí entra o placebo e o nocebo. O placebo nada mais é do que eu acreditar que aquele comprimido tem farinha, mas eu não sei que ele tem farinha e ele é para minha doença, eu tomo ele e meu corpo começa a gerar, né, todo o processo, né, imunológico para às vezes combater aquele mal a partir de um comprimido, né, que foi idealizado para mim como uma medicação. E o nocebo também é o contrário, né? Então se eu penso algo ruim, aí tem estudos que já fizeram de pacientes que de fato tinham uma perspectiva positiva, tinham fé em alguma coisa, eles tinham isso em comparando com grupos semelhantes, né, com problemas afins, que o grupo que tinha fé tinha uma taxa de cura muito mais elevada do que os outros. Aí constata o poder da própria mente. Entrando agora para o mundo cristão, né, quando Jesus operava algum milagre e tudo mais, interessante que na dinâmica, né, do Novo Testamento, ele sempre diz: o que queres que eu te faça? E quando a pessoa, né, às vezes o cara cego, obviamente ele quer ser curado da cegueira, mas Jesus ainda perguntava, porque era o querer da pessoa que era necessário para aquilo. Era um querer, uma entrega, era a convicção dela. E geralmente as pessoas eram curadas e ele dizia: foi curado segundo a sua fé. Ou seja, a sua fé te salvou, a sua fé te curou. E tem muito a ver, inclusive, quando a gente traz, por exemplo, para o próprio mesmerismo, né, Mesmer, já quando ele fazia a questão do magnetismo animal, que seriam os princípios, não que a hipnose começasse ali, mas os princípios da hipnose, mas ainda com outro nome, né? Porque a hipnose, esse nome vai ser colocado por James Bride, um médico oftalmologista que acreditava que era um sono nervoso. Os olhos vibravam como se fosse um estado REM, né? Rapid Eye Movement, e ele achava que tinha alguma coisa, né, com os olhos, mas não. Depois ele mesmo coloca que não é hipnos, né, do deus da Grécia do sono, não tem nada a ver com sono, né, mas tem a ver com monoideísmo. O nome seria monoideísmo, só que aí já pegou a hipnose, e é melhor mesmo. Imagina monoideiterapeuta, sei lá, como é que seria? Seria complexo isso daí. Mas você vê no mundo também, na dimensão do Mesmer, muitas coisas miraculosas acontecendo a ponto de incomodar, né, até os médicos daquela época, né? A gente está falando de séculos atrás, poucos séculos atrás, mas o que está acontecendo? Por que esse cara tem esse poder sobre as pessoas? E aí junta a expectativa, a autoridade do indivíduo, que isso acontece às vezes na religião, a autoridade do indivíduo já exerce um poder hipnótico sobre a pessoa. Tem muito de hipnose em tudo, nos ambientes culticos, a questão, né, de recitar, por exemplo, a Torá e fazer esse movimento cadenciado, que nada mais gera do que uma despersonalização e um acesso com tudo. Inclusive, eu queria falar também da Kavaná. Né? Eu não sei se a expressão certa seria Kavaná, mas eu já vi alguns estudos sobre isso também, que é interessante que, se eu não me engano, eu não sei se... Eu não lembro onde que eu vi, mas é dito que quando você não está no estado de Kavaná, ou seja, dessa concentração, dessa, né, conexão, tanto quanto orar um corpo, comparativamente, um corpo sem alma. Tá certo? Então, por aí. E isso é engraçado porque quando a gente pega em nível de neurociência, tem esse fenômeno hipnótico de um desligamento do personagem eu, porque nós somos personagens dessa existência, a gente não é isso. Né, mas a gente é produto, né, dessa história, né? Eu sou produto do que a minha mãe e meu pai fizeram e me batizaram com um nome que eu não pedi para ter, não que eu não gosto do meu nome, eu gosto, mas me colocaram um nome, eu vivi coisas que, enfim, não foram consentidas e eu sou um produto dessas informações neuronais, de agrupamentos, né, chunk, né, várias formas de manifestação hoje na minha vida. Então eu sou um personagem dessa realidade. E esses estados meditativos, contemplativos, né, a Kavaná e os yogis e outras coisas, mantras, né, tibetanos e outras práticas, de alguma forma parece exercer essa coisa da concentração hiperfocal que gera efeitos neurofisiológicos, né, que até a medicina chama de PNI, psiconeuroimunologia. Os estudos falam que a fé por um mecanismo sugestivo neurofisiológico libera na corrente sanguínea, por exemplo, hormônios pró-imunidade. Como é que você pensa, né, isso tudo, essa dimensão da mente, né, nesse sentido, e falar também sobre o Kavaná com relação a esses tópicos que eu coloquei aqui? Primeiro, de um tópico que você falou anteriormente, sobre a questão que a pessoa ela só acredita muitas vezes no que ela quer ver, né? Dentro das limitações que a pessoa tem. Interessante que eu lembrei uma vez já de um caso
de um documentário sobre aborígenes na Austrália. Que quando eles viam um navio passando, um cruzeiro da Disney passando, eles não conseguiam relatar a mesma coisa que você estava vendo. Você sabe que existe um navio, cruzeiro. Eles olhavam, uma nave, uma luz sobre a água. Peraí, vendo a mesma coisa que você. Então, a primeira coisa que assusta é o quanto boa parte da nossa ignorância ou da nossa falta de aprofundar críticas, ela é uma escolha. E é triste isso, porque muitas vezes somos nós que escolhemos de que a gente só vai até ali. Quantas vezes na vida a gente é o aborígene da Austrália, que quer dizer que não é um cruzeiro, é só uma luz em cima da... E tá tudo bem você tentar desmembrar para outras e outras, né? Outras e outras partes. Agora, o que você falou da Kavaná, tem uma frase que a gente fala, né? Que Tfilá bli Kavaná, zeguf bli neshama. Até para rimar, que é a ideia, né? Que uma reza sem a Kavaná, ela seria como o corpo sem a alma. E a Kavaná, ela... Um dos ambientes judaicos que ela mais se repete é no uso do tefilim. Que a gente está falando agora, que é aquela caixa preta. Tem muitos pergaminhos com nomes sagrados. E ela tem fitas de couro que apertam pontos específicos do braço, dos dedos, e também fica entre os olhos na cabeça com fitas. E que a Torá fala que todo dia de manhã, para você rezar, você tem que colocar o tefilim. Assim como o tzitzit, que é uma camisa que eu uso agora debaixo da roupa, que são com os fios que lembram os mandamentos, e também tem muita numerologia, nomes de Deus ali. Qual que é a ideia? A ideia é que quanto mais eu conseguir facilitar um estado de Kavaná, onde eu já esteja programado para conseguir alinhar principalmente as minhas 10 sefirot, que basicamente eu energeticamente estar pleno para me conectar com a Hashem e conseguir me entregar 100%, que me lembra de novo ao que você falou há pouco tempo da própria hipnose, que a pessoa, você vai se entregar, né? Quando você fala, não, mas você vai fazer a hipnose, eu vou estar te guiando, mas você vai estar ativando. Então, o estado de Kavaná não deixa de ser a mesma coisa. Boa parte do medo e da crítica, do problema, é que a gente está o tempo todo analisando e criticando. Será que eu estou rezando bem? Será que eu estou conseguindo me conectar? Poxa, mas eu não me emocionei, então talvez na minha reza não foi. A gente está o tempo todo colocando 1 milhão de regras. Mas a Kavaná, ela na sua literalidade, ela quer te dizer exatamente alinhar energias para se entregar e se perder dentro da lógica. Deixa aquela lógica simplesmente fluir e ter estados de meditações profundas onde você vai encontrar uma resposta, onde você vai entender. Então, a Kavaná é isso. É o alinhamento das sefirot com o corpo humano. Aí eu até estava te comentando que esse rabino, que gosta muito de ir atrás de ciência, ele foi na China e começou a ver que vários pontos da acupuntura, eles são exatamente os pontos que a gente bota do tefilim, que estão atrelados ao quê? Cara, muito legal isso aí. Muito legal. E que estão ligados exatamente ao quê? A Kavaná. Porque eu não teria como apertar e manter pressão em tantos pontos importantes. Então, eu já deixo aquilo preparado para poder realmente adentrar. Isso tudo é muito impressionante. A cobertura da cabeça, que eu acho que a gente vai ver isso em diversas religiões, no judaísmo, no islamismo, catolicismo, né, tem alguns bispos, em várias religiões. O que tem a ver? A Kabbalah fala que a cobertura da cabeça é um mantimento de uma energia e de uma Kavaná que até no estado físico não se perca. Ou seja, que eu consiga acumular o máximo de energia em um campo próximo de mim, mas reter aquilo também fisicamente. Para que eu consiga depois utilizar aquilo para emanar para Hashem, emanar para Deus. Então isso é muito interessante como ele vai se juntando. O físico espiritual, a mente humana. Caramba, muito legal. Maravilhoso. Muito legal. E esse papo tá bom, mas a gente tem que encerrar agora, porque tem um Shabat, né? Tem um Shabat. E o meu amigo, irmão, ele tá aqui, né, comigo e se dispôs a gravar, a gente fazer essa gravação. Provavelmente deve ser a primeira de muitas aí, porque tem muito papo bom pra rolar. Faltou aqui o irmão também, o André Diamant. Um abraço pro André Diamant, está no território dele, nos aposentos dele, mas ele não tá por aqui, então um abraço, de repente na próxima também ele vai estar. Então a gente tem que encerrar agora, mas a partir desse conteúdo, os conteúdos a gente vai estar sendo liberado também, já fazer corte depois para liberar. O pessoal que estiver assistindo, querendo que a gente fale sobre outros tópicos, de repente sobre a perspectiva judaica, cristã, fazer esse entrelace, porque é possível a gente entrelaçar muita coisa, como a gente fez aqui agora, sem necessariamente tocar nos rudimentos da nossa fé. Então se você tiver interesse em saber mais desse assunto, em querer que a gente fale realmente mais sobre algum outro tópico e até conversar com outras pessoas, né? A gente estava falando aqui antes, vamos deixar isso em aberto também. Manda mensagem pra gente, coloca em comentários, se estiver no YouTube, comenta lá. No YouTube e os cortes no Instagram também coloca, né? Vocês querem ouvir. Tem alguma consideração para falar com o pessoal? Nem imaginei que estaria passando essa 1 hora, praticamente 1 hora, para mim passou 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Lapso temporal. Lapso temporal, foi a hipnose aqui que a gente fez.
E foi maravilhoso. E isso mostra o quanto a gente falou tanta coisa e ao mesmo tempo sente que não falou nada. Verdade, cara. Dá até uma angústia por um lado. Mas peraí, a gente falou, a gente conseguiu passar. Então isso, se Deus quiser, pode ser uma abertura de muitas conversas maravilhosas como essa. Com certeza. E te agradeço muito pelo convite, que você trouxe essa ideia. Sim. E fico assim, lisonjeado, muito honrado. Muito bom. E é isso. Até a próxima. Um abraço a todos.